Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje se refere à escala de pH. O pH ele é o potencial de hidrogênio, né? Ele é uma escala que mede a acidez de uma substância. Pode variar, como vocês veem na tabela aqui, ó, de 0 a 14, certo? Sendo 0 uma substância muito ácida e o 14 uma substância muito alcalina ou muito básica. Nesse caso, o 7 que está no meio, tá, é considerado uma substância com pH neutro, que é o caso da água pura, certo? Uma coisa que vocês têm que recordar é que o pH ele é uma característica comum a todas as substâncias, certo? E ele é determinado pela concentração dos íons de hidrogênio, o H+, certo? Quanto menor o pH, maior a concentração de íons H+. Ou seja, quanto mais íons de hidrogênio você tiver, menor vai ser o pH, certo? Dentro da explicação que nós tivemos, eu vou auxiliar vocês a responder as perguntas que foram passadas pela professora. Iniciando aí pela primeira. Na imagem abaixo podemos observar algumas substâncias e uma escala de pH. Tá? A pergunta que está na alternativa A: qual lado corresponde às substâncias básicas, né, ou substâncias alcalinas? Dentro da explicação, como eu disse anteriormente, quanto maior o número dentro da escala de pH, então mais alcalina ou básica vai ser a substância. E observando essa tabela que vocês têm aí, vocês podem ver que do lado direito, tá, que são as escalas acima de 7, são as substâncias básicas, correto? E respondendo a pergunta B, o alimento com pH 2 corresponde a uma substância. Então dentro da nossa tabela aí nós temos, para o lado esquerdo, as substâncias ácidas, e como o 2 está à esquerda na nossa tabela, automaticamente a gente consegue compreender que um alimento com pH 2 ele é uma substância ácida. Continuando aí a explicação, pergunta 2. Considere certa quantidade de água e suco de limão misturados, contida em um copo. Analise essas três afirmativas concernentes a este sistema. 1. O sistema é ácido. 2. O pH do sistema é maior que 7. 3. No sistema, a concentração dos íons H+ é maior do que os OH-. Então, lembrando a nossa explicação, tá? Como a água pura ela tem o pH neutro, no momento que você mistura ela a uma substância ácida, automaticamente ela deixa de ter o seu pH neutro, tornando-se o pH ácido. Então a afirmativa número 1 aí, o sistema sim, é um sistema ácido. O pH do sistema é maior do que 7? Não, o pH do sistema não é maior do que 7, por quê? O pH maior do que 7 são das substâncias alcalinas ou básicas. E na afirmativa número 3, no sistema a concentração de íons H+ é maior do que os de OH-? Sim, tá? Porque o pH, quanto maior a concentração de íons H+, mais ácida será a substância. Tá? Dentro dessa explicação, a letra C, apenas as afirmativas 2 e 3 estão certas. Já a pergunta de número 3, ela diz pra gente assim: há 4 principais funções inorgânicas
Escreva a definição de cada uma delas e cite um exemplo. Então, se vocês dessem uma breve leitura no livro de vocês aí dentro do capítulo, vocês encontrariam já as explicações. Tá? Então ali, quando a gente pede uma definição do que é ácido, segundo a teoria de Arrhenius, são compostos que reagem com água, produzindo o íon H+, como único cátion. A gente tem como exemplo aí o ácido nítrico, que tem a fórmula apresentada aí no slide. Na letra B, o que são bases? Ainda segundo Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa fornecem o ânion OH-, ou o hidróxido para a solução. Temos aí o exemplo do hidróxido de sódio, também com a sua fórmula apresentada aí no slide. Sais, ainda seguindo a teoria de Arrhenius, são substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio de reações químicas entre ácidos e bases. Essa reação é chamada de reação de neutralização. Um exemplo que a gente tem aí dentro do slide é o sal de cozinha. E por último, os óxidos, que são substâncias formadas geralmente pelo oxigênio e um outro elemento qualquer da tabela periódica, tá? Com exceção do flúor, porque o flúor é um elemento que ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Um exemplo que a gente tem aí é o óxido de cálcio, ou a cal virgem, como é mais conhecido popularmente.